Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, mais um vídeo aqui de manutenção do profeta maior Jeremias, no capítulo 29. Esse capítulo, inclusive, foi citado essa semana durante uma entrevista do Silas Malafaia, né? Que o Malafaia foi perguntado por uma repórter, né? Justamente sobre essa questão de se confundir, né, política com religião. E o Malafaia, ele dá uma resposta bastante objetiva. Como eu falei, meus amados irmãos, eu não sou fã do Malafaia, essas coisas. Convém ficar repetindo isso aqui, tá? Nem eu estou defendendo, nem nada não. Mas, meus irmãos, olha só, você não precisa ser perfeito diante do Senhor. Mas você sendo justo, já está mais de meio caminho andado. Seja justo, porque a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e outras coisas lhe serão acrescentadas. Seja justo, tá? Tem pessoas aí que se diz de direita com ódio patológico de Bolsonaro, porque eu vejo um padrão na imprensa, meus amados irmãos. Eles botaram na cabeça do povo, empurraram a ideia que Bolsonaro é uma coisa e Bolsonaro não é. Isso não é porque é Bolsonaro, não, irmão. Eu estudo o homem desde 1994. É diferente do que ser um bolsominion ou aprender as coisas pelo que me falam. Você tem que estudar as coisas. É a mesma coisa quando acontece um caso de fofoca, no caso de uma briga, que uma pessoa vai querer contar só uma parte. Aí eu já vi muito isso, irmão. A pessoa fica com ódio da outra só pelo que ela ouviu de uma parte. Eu ouvi uma coisa muito sábia até do meu irmão Kleber, Diácono Kleber, dizendo que todo caso, todo litígio, ele tem três partes. A parte de um, a parte de outro e a verdade. Então, a verdade, ela sempre é para você vai escutar a versão de um, a versão de outro. Se você quiser, né, se colocar como juiz de uma situação, coisa que eu não aconselho. Mas, para você formar a sua opinião moral, você tem que escutar todas as partes. E eu afirmo aqui que quando a imprensa vai falar do Lula, ele consegue elencar, ele consegue mostrar os crimes do Lula. Quando é Bolsonaro, é só uma suposição e sugestões. Isso é um fato, irmão. Entendeu? Porque praticamente estão acusando de um golpe que o Bolsonaro ia dar ou vai dar. Mas você não pode ser julgado pelo aquilo que você vai fazer. Inclusive na Constituição, no direito, está dizendo isso. Você pode, por exemplo, planejar um assassinato, mas se você não executar, você não é culpado. Você está me entendendo? Você não é culpado. Ainda que Bolsonaro planejasse alguma coisa. E aí as pessoas estão confundindo as coisas. A anistia, meus amados irmãos, é dado para um condenado culpado. Quem não é culpado não é anistia, é anulação de processo. Você está me entendendo? Então eu não entendo por que as pessoas têm tanta raiva, mas eu sei. É pela imprensa. As pessoas não querem admitir, mas elas não estudam. Então o que a imprensa falar para ela é verdade. Por isso que eu não creio na imprensa. A imprensa é uma prostituta vendida, eu afirmo aqui. Você está me entendendo, meus amados irmãos? Então eu falo para essas pessoas, seja apenas justo. Porque a pessoa vem perguntar, por que o Bolsonaro não fez nada a favor da segurança pública? Ele fez, tentou pelo menos. Mas eu falei, você não estudou o que o sistema fez durante o governo do cara? Deixou ele como uma rainha Elizabeth. STF se metendo, desfazendo as coisas dele. Será que a pessoa não se lembra, não? A memória é tão curta assim. Pessoa que diz que acompanha a política. O que o Rodrigo Maia, na época presidente da Câmara de Deputados, derrubava, inclusive coisas para ajudar o povo. Meus amados irmãos, seja justo, irmão. Não é que ele não quis fazer, prevaricou, é porque não deixaram ele fazer. Você tem que ter essa noção de justiça. E essa noção de justiça só vem com a inteligência através de estudos, não do que te falam. Porque se uma fonte te falar alguma coisa e essa fonte é manipulada, você também será um desinformado. Então vamos lá para o texto aqui, depois dessa introdução. É o famoso texto citado por Malafaia. Vamos ver, é o capítulo 29 inteiro, ele é meio grandinho. Vou tentar explicar ponto a ponto aqui.
O contexto aqui era o exílio do povo de Jerusalém. É nesse inteirinho aqui que, mesmo durante o exílio, por causa da desobediência, lembre-se, Jeremias, ele foi jogado numa cisterna, ele foi espancado. Por quê? Porque mesmo no tempo de prosperidade, no tempo que não havia ameaça, os falsos pastores aqui, no caso, né, da sinagoga, estavam fazendo a festa. Então eles estavam vivendo ainda aquele momento de não invasão. Então, o que Jeremias falava ali poderia não fazer sentido do que ia acontecer. E aconteceu. Por quê? Porque Deus, quando manda o profeta, ele manda o profeta para avisar antes, geralmente um ano antes. Então, quando o profeta vem, aparentemente está tudo bem. Então ele perde credibilidade, mas Deus manda por dois motivos. Primeiro, para o povo se preparar para o que está por vir, se continuar na desobediência. Ou seja, um ano é tempo suficiente para se arrepender dos maus caminhos e tornar o caminho do Senhor. E outra, para juízo, para avisar, para Deus mostrar que eles foram avisados por profetas levantados por ele. Entendeu? Então jogaram Jeremias na cisterna, e nesse período, que a palavra de Deus diz em Jeremias, diz que alguns vasos Deus não permitiu que fosse quebrado. Mostra que mesmo durante uma grande destruição, um grande cativeiro, os vasos que têm fé no Senhor, vaso é pessoa, entendeu? Que mantém a fé no Senhor, não será quebrado. É um Deus poderoso, meus amados irmãos, que nós servimos, tá? Não é um Deus que vai misturar todo mundo, não. Aqueles que têm fé nele, Deus vai usar de sobrenatural e não vai permitir que seja quebrado ou moído. Então vamos lá. Livro do profeta maior Jeremias, no capítulo 29, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Este é, pois, o conteúdo da carta que o profeta Jeremias mandou de Jerusalém aos anciões e líderes que ainda viviam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Jeoaquim e a rainha mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, artesão e os artífices, foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia. A gente está falando de um cativeiro a nível nacional. A gente está falando de uma intervenção estrangeira num país. A carta foi enviada por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo... A rei da Babilônia, a carta dizia: assim diz o Eterno Todo-Poderoso, Deus de Israel, a todos os exilados que desterrei de Jerusalém para a Babilônia. Deus está mostrando aqui que foi Ele que permitiu, tá? Edificai, pois, casas e habitai nelas, plantai pomares e comeis de seus frutos. Casai-vos e gerai muitos filhos e filhas. Escolhei esposa para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, a fim de que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir o meu povo em número de pessoas. Presta atenção, foi o que o Malafaia disse. A instrução de Deus, tá, para aquele momento de Jerusalém em cativeiro são instruções terrenas, instruções de cidadania. Porque se Deus fosse o Deus que as pessoas cismam em pregar, Deus não daria nenhuma dessas instruções. Ele falou assim: ó, vocês vão morrer e vocês vão estar comigo. Acabou. Sem dor, sem pranto, não. É que Deus sabia que existia uma jornada na terra. Você não pode esquecer que você vive na terra. Entendeu? Você é um embaixador do céu na terra, mas você vive na terra. Um embaixador, ele nasce em outro país, mas ele mora num pedaço, né, na terra estrangeira, representando o país dele. Então a gente vive na terra. A gente tem que acabar com essa ignorância e com essa dicotomia. Não vamos falar de política porque cristão não fala de política. Não está escrito isso na Bíblia, tá? E você tem direito a voto, pelo contrário, está dizendo, né, igual o Malafaia disse, que Deus fala: dá a César o que é de César. Paulo fala: pagar tributo a quem dá tributo, entendeu? Então a Bíblia tem muitas instruções terrenas, entendeu? Não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda. O céu tem direita e esquerda, irmão? Então por que Deus fala isso pela boca de Salomão, em Provérbios 4, no final? A instrução é para a terra, irmão.
Vamos acabar com isso, que tem muita gente enganando você. Enganando você. Porque não estudam sobre política, porque não sabem sobre política. Então é mais fácil. É igual aquele vendedor preguiçoso que você vai comprar um produto na loja. É mais fácil o vendedor falar que não tem do que admitir que não sabe qual produto que você quer. Porque se você explicar direitinho o produto que você quer, e se ele perguntar para uma pessoa mais experiente ou para o dono da loja, ele vai saber, não, tem sim, está na prateleira tal. Mas ele prefere falar que não tem do que admitir que não sabe. Então essas pessoas não entendem de política, não sabem de política e quer que você não entenda de política. E ao mesmo tempo quer te explicar a Bíblia. Sabe o que isso acontece? Vira um monte de profeta do caos. Confunde os eventos. Igual tem gente que está falando que a esquerda vai voltar a governar. Confundindo os eventos. Não está acompanhando o que está acontecendo. Mas esse negócio de cultura woke, esse negócio de ideologia de gênero, está tudo morrendo, está tudo sendo rebatido, irmão. Banheiro trans não existe mais. Esse negócio de ditadura, seja via judiciário, seja golpe de Estado, isso aí não está mais pegando no mundo, não. Eu vi hoje uma declaração do Parlamento Europeu, hoje é dia de manifestações, meus amados irmãos. A esplanada dos ministérios em Brasília com Lula não tem quase ninguém. Mas em qualquer lugar do Brasil, agora vem da Paulista, Copacabana, Farol de Salvador, lotado de gente de camisa verde e amarela, irmão. Irmão, Donald Trump fala do Brasil todo dia, eu nunca vi isso na minha vida. E hoje eu vi o líder do Parlamento Europeu dizendo que a Europa, a União Europeia, não vai ficar de braços cruzados vendo o que Alexandre de Moraes está fazendo com o Brasil. Diante de um cenário desse, como é que um camarada que lê a Bíblia vem falar que a esquerda vai governar de novo, cara? Ainda vai falar que vai usar a lei Magnitsky para prender as pessoas. Não tem mais ambiente, nem para fraude mais, irmão. Não tem. O que vocês não estão entendendo é que o ferrolho realmente vai ser o mesmo. É isso que eles confundem e te confunde. Vai vir o ferrolho sim, mas vai vir encapado de liberdade, de extrema direita, senão não engana os escolhidos. Isso é muito lógico na Bíblia, pela situação de hoje. Entendeu? O anticristo quer adoração. Quem é que vai querer adoração, irmão? O anticristo é ruim, o diabo é ruim, sim. Ele é inimigo do ser humano, sim. Porque ele sabe que atingindo, fazendo sofrer o ser humano, faz sofrer seu maior inimigo. Porque se ele bater de frente com Jesus e Deus, não tem nenhuma chance. Então ele vai em cima de nós, para fazer Deus e Jesus sofrer. Deus Pai e Jesus, o Filho, sofrer. Você está me entendendo, meus amados irmãos? Mas para ele ganhar sua adoração, ele pode ser ruim, mas ele não é burro. Ele não vai botar chicote. Ele não vai vir com censura. Ele não vai vir com Drex. Agora voltou o negócio de Drex. Irmãos, é projeto de esquerda. Eu já falei aqui no Brasil, vamos dar o exemplo do Brasil. Toda a esquerda, estou falando PSOL, PC, do BSD, PT, eles só têm 98 votos num parlamento de 542. Não tem, irmão. É quase um quarto, é menos que a metade. Então qualquer um, o cara já falou, aumento de IOF, aumento de imposto, não vai passar mais nada de esquerda. Então se o Drex é um projeto de esquerda, não vai passar. Mas os profetas do caos que não entendem de política, ainda fala para você que você está pecando falando de política, está falando que vai implementar Drex. Como? É isso que eu estou falando, não estou falando para você ser um militante radical. Eu não estou falando para você ficar falando, enchendo o saco com o político o dia todo, não. Eu estou falando, o candidato, não. Eu estou falando para você estudar, porque você vive nessa terra. Se você estudar, você não vai ser enganado, irmão. Ele está falando para casar aqui, ó, versículo 6. Casar, gerar muitos filhos, edifica a casa. Aonde, irmão? É no céu, irmão. Mas Jesus vai entrar em contradição, então, porque ele falou assim, na casa de meu pai tem muitas moradas, e se não houvesse, eu faria. Quem vai fazer a casa? No céu, quem é que vai fazer a casa? É Deus, é Jesus. Mas ele está falando aqui, edificai vocês. Por quê? Porque vocês estão vivendo na terra. É simples, irmão. Dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade, aleluia,
para onde vos deportei, e orai a Yahvé em favor dela, olha só, porque o progresso dela será a vossa prosperidade. Terra, irmão. Porquanto assim dizia Yahvé dos exércitos, Deus de Israel, não vos deixei enganar pelos profetas e adivinhos que habitam entre vós, nem deis atenção aos sonhos que vós mesmos os estimulam a ter. Meus amados irmãos, negócio de sonho aqui, ó, eu tenho tido uns pesadelos meio terríveis aí e estou buscando em oração, como eu sempre falo, faço todos os dias, oração ao Senhor. Mas especificamente quando eu sonho naquele período de 7 anos que eu trabalhei naquele hotel. Toda vez eu sonho, só que agora o demônio, que é aquele hotel ali, o dono representava o demônio. Ele está, cada sonho que Deus me dá aleatório, cada dia ele está mais enfraquecido. E isso é um sinal, entendeu? Mas assim, sem poder, entendeu? Sem aquela força, aquela gana de ação. Ele está cada vez mais destruído o cenário quando eu sonho com aquele hotel. E eu não gosto de sonhar com aquele hotel. Que foi um período muito ruim na minha vida, tá? E eu estou vivendo um período muito bom, porque é um período que eu mais estou orando ao Senhor e é um período que o Senhor está mais junto a mim, entendeu? Porque quando Deus chega através de você, quando você começa a tratar Deus realmente como um amigo, e um amigo não é aquele amigo que pode te dar dinheiro, casa, carro, não. Isso aí é interesse, isso é colega. Estou falando amigo mesmo. E pelo contrário, eu falar assim, Senhor, o Senhor está me dando mais do que eu mereço. Aí que Ele te abençoa mesmo. Não é por interesse, irmão. É por amizade mesmo. Eu não tenho mais meu pai físico. Perdi ele em 1987. Mas Deus é um baita de um pai para mim. O melhor. E ao mesmo tempo é um amigo. Então quando você trata ele como um amigo, as bênçãos chegam, porque ele se agrada. E a presença dele traz bênção. É inevitável. Porque as bênçãos e ele está junto, está no espectro dele, está na aura dele. Então, se você trazer Deus para perto de você, as bênçãos vão te atingir, inevitavelmente. Então ele está dizendo aqui, negócio de sonho, que tem muita gente que tem um sonho ruim e interpreta aquilo como uma catástrofe local ou nacional. Só que tem o seguinte, irmão, tem sonhos que acontecem, quando Deus ele fala assim, ó, mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Deus ele dá tanta importância para o mundo, para a geopolítica, como para uma pessoa individual. Uma alma é muito valiosa para ele. Então, às vezes, a pessoa tem um sonho para a vida dela. E ela quer espalhar, geralmente quando é pesadelo. Então, ela quer botar aquilo como se fosse para geral ali. Eu já vi gente sonhando que parte da igreja desabava na cabeça dos outros. Dizia lá, era a voz da verdade. Aqui não sei o que, igual aquele pastor que falou que teve um sonho que 2 milhões de pessoas coisando na rua. O problema é quando não acontece. Tem uma expressão quando eu era mais jovem, a gente fica de bigode. Ou seja, com cara de bobo, de trouxa. E eles não se retratam. Por isso você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque você perde credibilidade. Aí num dia que você falar realmente uma coisa que vai acontecer, as pessoas não vão acreditar. Você tem que manter a sua credibilidade. E você mantém a sua credibilidade não entrando em contradição. O resto são opiniões. A única maneira de você não entrar em contradição é você saber interpretar isso aqui, ó. A palavra de Deus. Então vamos lá. Cuidado com os falsos profetas, esses sonhos que tem por aí. Ora, eles vos profetizam falsas visões e palavras em meu nome. Eis que eu jamais os enviei, afirma o Senhor. Assim dizia Yahvé, quando se completarem 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, de vos trazer de volta para esse exato lugar. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Plano de vos fazer prosperar, e não de vos causar dor e prejuízo. Plano para vos dar esperança e um futuro melhor. Aleluia, Senhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar. Eu vos darei toda a atenção. Oh, glória. Vós me buscarei, esse aqui é o versículo mais famoso, tá? 29:13. Vós me buscarei e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração, sem ausência de dúvida. Eu já buscava o Senhor com uma performance razoável, mas eu ainda tinha dúvida. Eu achava ainda Deus uma fantasia, resíduo de mente científica. Por isso que o batismo significa morte do velho homem e ressurreição em Cristo. Quando você ressuscita com Cristo, você não tem mais nenhuma dúvida do poder de Deus, do poder de Jesus Cristo.
Então esse é o buscar de todo o coração, com toda a fé, sem nenhuma dúvida. Não tem dica melhor que essa não, irmão. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e vos conduzirei de volta ao cativeiro, restaurando vossa sorte. Então eu mesmo vos reunirei de todas as partes da terra para onde vos dispersei, e repatriarei para o lugar onde vos deportei, afirma o Senhor. Mas podeis alegar, mas foi Yahvé que nos levantou profetas na Babilônia. Contudo, assim diz o Senhor sobre o rei que assenta no trono de Davi, em relação a todo o povo que permanece nessa cidade, vossos irmãos e compatriotas, que não foram convosco para o exílio. Assim diz o Eterno Todo-Poderoso: enviarei a guerra, a fome e a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins, absolutamente desagradável ao paladar. Meus amados irmãos, fica a fé do Senhor. Eu sei que o tempo parece que demorar para passar, mas ele vai passar. A gente está num período ainda que a gente precisa de tempo. Os Estados Unidos precisam de tempo para agir, entendeu? Bolsonaro precisa ser julgado para acabar com essa farsa. Uma amiga minha me passou um WhatsApp falando: Ricardo, essa agonia, eu não sei o quê, vão prender Bolsonaro mesmo. Eu falei assim: qual é o problema de prender Bolsonaro? A prisão de Bolsonaro é a cereja do bolo. Porque pensa comigo, eu falei para ela: pensa comigo, minha irmã. Tudo bem, o Alexandre de Moraes para agora. Para o julgamento, até anula o julgamento. Eles vão voltar de novo. Eles vão voltar de novo. Ele odeia o Bolsonaro. Eles vão voltar de novo. Aí o Donald Trump vai dar atenção para outros, né? Porque lugares no mundo que mereça a atenção de Donald Trump não falta. Ele vai falar: não, já resolveu o problema no Brasil, já deixaram o Bolsonaro em paz. Será? Eles vão continuar coisa na surdina aqui, tentando enganar os americanos, até o assunto cair. Ô, meu irmão, quem falou isso foi um jornalista aqui em Paris. Isso é interessante. Qualquer assunto que demora mais de 72 horas nas redes sociais é porque vai acontecer alguma coisa. Assim, alguma resolução, algum conserto. Vai ter alguma característica. Alguma resolução. E você viu isso com o assunto do Pix, né? Do negócio de taxa Pix, que teve aquele vídeo do Nicolas que alcançou quase meio bilhão de visualização. Então, e aquilo ali vai abrindo os olhos do povo. Aqueles são sementes que vão sendo plantadas. Esse negócio da CPI dos velhinhos já está mais de um mês, muito mais de que 110 horas. Esse assunto do julgamento do Bolsonaro já vai para a segunda semana agora, para a conclusão agora. Então é preciso que ele conclua, porque depois que o Moraes fazer o que ele tem que fazer, ele não vai ter mais nada para apresentar. Porque os jornais já estão falando aqui: vem cá, tá bom, julga o Bolsonaro. Já está na bagunça? Bagunça tudo logo e prende ele. E depois? Sabe o que a imprensa está falando? Você vai ter que pular de volta para o muro da normalidade, porque não vai ter mais Bolsonaro. Isso que eles dizem, tá? Mas tu acha mesmo que o Supremo vai largar a boquinha? Ou vai querer transformar isso aqui num comunismo? E tu acha que o Donald Trump vai perder essa guerra? Ele não perdeu para o Irã, nem para a China, nem para a Rússia. Vai perder para um careca e um cachaceiro. O problema aqui é o tempo. Os emocionados, eles não querem esperar. Esse é o único problema, entendeu? Então Deus está fazendo uma série de promessas aqui, promessas de prosperidade. Ele está falando que vai enviar guerra e fome contra eles, irmão. Já está enviando, irmão. Eu os perseguirei com a guerra, com a fome e com a peste. Farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra. Maldição, zombaria, exemplo de afronta entre todas as nações onde eu os desterrei. Porque eles não deram atenção às minhas palavras, diverte o Senhor, palavras que enviei pelos meus servos profetas, mas vós também não quisestes dar atenção. Isso aí é para quem não tem fé, ou principalmente para quem escarnece. Além de não ter fé, escarnece. Agora, pois, ouvi a palavra do Senhor, vós todos os despatriados que mandei para Jerusalém para a Babilônia. Assim dizia Yahvé dos exércitos, Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, de Zedequias, filho de Maacéias, que vos profetizam mentiras em meu nome. Eu os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os exterminará diante de todos vós. E por causa deles será pronunciada uma maldição sobre todos os deportados de Judá que estão na Babilônia, e se tornará um dito popular: que o Senhor te faça como Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia queimou vivo.
Porquanto cometeram total insensatez em Israel, adulteraram com as mulheres de seus amigos, e em meu nome falaram mentiras, que eu jamais mandei que falasse. Entretanto, eu sei de tudo, eu sou testemunha disso, afirma Yahvé. Cuidado com o teu pecado. E cuidado quando você manda falar o que Yahvé não manda você falar. Porque há uns vídeos atrás eu falei para vocês serem bereanos. Confere com a palavra. Pode ser qualquer um, irmãos. Pode ser qualquer um. Por mais famoso que seja, por mais seguidores que seja, por mais santo que seja, qualquer um. A santidade dele, a credibilidade dele está em pregar a palavra de Deus. Qualquer coisa fora disso, o Senhor está avisando aqui. Então falará Semaías, cidadão de Neelã: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: enviaste carta em teu próprio nome a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maasés, o sacerdote, e a todos os sacerdotes comunicaste a Sofonias: o Senhor te designou sacerdote no lugar de Joiada, como encarregado de zelar pela casa de Yahvé, para que lançasses na prisão e prendesse com uma corrente no pescoço qualquer louco que se atrevesse a profetizar. Então, por que não repreendeste Jeremias de Anatote, que se apresenta como profeta entre vós? Pois ele até mesmo nos enviou essa mensagem para que nós estamos na Babilônia, informando que eis que o tempo de expatriação será longo, edificai, pois, casa, habitai nela, plantai pomares, alimentai-vos dos seus frutos. O sacerdote Sofonia leu a missiva para o profeta Jeremias. Então Yahvé dirigiu a palavra a Jeremias, ordenando: envia essa mensagem a todos os exilados. Assim diz o Senhor em relação a Semaías, o Neelamita: ainda que eu mesmo não tenha enviado, Semaías vos profetizou e fez com que acreditasse em mentiras. E por esse motivo, eis que determina o Senhor: castigarei Semaías de Neelã e os seus descendentes. Eles não terão nenhum parente que viva entre o povo, tampouco chegará a contemplar o bem que realizarei em benefício do meu povo, assevera Yahvé, porque ele pregou rebelião contra o Senhor. Meus amados irmãos, aqui Deus está falando que o cativeiro vai ser longo, então ele está falando para edificar a casa. Meus amados irmãos, isso aqui é o seguinte: a gente tem uma conduta como cidadão do céu, como eu falei no começo do vídeo, mas a gente vive nessa terra. Mas por causa do erro do povo, da incredulidade, como é que se diz, né? Do escarnecimento, o Senhor faz vir guerra. A guerra que ele fala, a destruição, a catástrofe, ela não é, irmão, por bel prazer do Senhor. Para falar assim: tá vendo aí, o desobediente? Toma, sofre. Não é, irmão, é para conserto, irmão. Por isso que Deus falou: meus pensamentos sobre vós são pensamentos de prosperidade, orai pela cidade. Mas ele está avisando: já que vocês bagunçaram tudo, as minhas ordens, o cativeiro vai ser longo, 70 anos, irmão, edificar em casa. Mas ele está falando: não se desconecte de mim. Irmãos, qual é a situação que nós estamos vivendo agora, irmão? Qual é a situação, irmão? Uma situação caótica, meus amados irmãos. Uma situação de degradação geopolítica, judicial, inversão de valores, soltando bandido, prendendo inocente, irmão. Tem cadáveres no pátio do Supremo Tribunal Federal, irmão. Isso não é brincadeira. Tem anos de cárcere ilegal, injusto, que jamais vão ser recuperados. Tem um preso do 8 de janeiro que a avó morreu e ele foi no enterro, cercado por 37 policiais, e o cara usando a tornozeleira eletrônica, uma tentativa de golpe. O cara que nem estava nesse dia, estava no ponto de ônibus, foi preso junto. É uma arbitrariedade, irmão. A outra mulher lá, mãe de 4 filhos, uma cabeleireira, pegou 17 anos de cadeia porque escreveu no batom uma estátua de uma frase do presidente da Suprema Corte. Uma frase usada por bandidos quando vem te roubar, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Perdeu, mané. Quando ele vem roubar teu celular, teu carro, tua casa, sua moto, ele vem falar: perdeu, mané. Ou então, aqui no Rio de Janeiro, perdeu, vagabundo. Essa é a frase que bandido usa, irmão. Então a mulher replicou uma frase dita por um presidente de uma Suprema Corte. E pegou 17 anos de cadeia. Está tudo invertido, irmão. Isso é um cativeiro, irmão. Por isso que eu falo. Eu
Eu estou retransmitindo, estou sendo boca aqui de Deus. Para repetir as coisas durante esses vídeos todos que eu faço, que Ele está me permitindo fazer. Não perca a sua capacidade de se indignar. Se você perder a capacidade de se indignar com esses absurdos, irmão, você tem que ligar o alerta amarelo para o vermelho na sua vida cristã. Porque a palavra de Deus, ela segue um padrão ético de moralidade e normalidade institucional. A mentira, ou em outras palavras, a mentira não pode prevalecer diante da verdade. Todas as constituições foram baseadas, o Código Penal, inclusive, foi baseado na palavra e nas ordenanças descritas na palavra de Deus. Então, tudo que está em desacordo com a palavra de Deus, você tem que se indignar, irmão. Não chancela isso. Não endossa isso. Eu vejo um monte de gente defendendo esse bandido desse Alexandre de Moraes. Porque o próprio ex-assessor dele, com provas, meu irmão, não estou falando uma palavra contra outro não, o cara pintou tudo. O cara está exilado na Itália, de lá ele está falando que lá ele está seguro. Se tivesse aqui no Brasil ele estava morto. Com provas e pedindo a cariação. Me bota de cara a cara com esse juiz que eu vou fazer que eu vou desmascarar, vou mostrar para todo mundo quem ele é definitivamente. Não era para só anular o julgamento, não, era para o Alexandre de Moraes sair preso dali, irmão. Essa é a normalidade jurídica. E eu não estou nem falando da palavra de Deus, porque o Estado é laico. Eu estou falando pelo Código Penal e pela Constituição. O que o Alexandre de Moraes fez foi crime, irmão. Ele tem que ser preso. Mas eu vejo um monte de gente apoiando esse bandido porque não gosta de Bolsonaro. E nem sabe por que gosta de Bolsonaro. Porque são assim, eu vejo gente pedindo assim, é sem anistia, não sabe nem o que está falando, irmão. Quando você fala sem anistia, primeiro, eu estou vendo essa semana o Gabeira. O Gabeira foi anistiado, mas sabe qual foi o crime dele? Participação em sequestro e assassinato durante o regime militar de 64. Foi anistiado, então no mesmo bojo. Anistia ampla, geral e restrita, assinado pelo João Paulo Figueiredo, nosso presidente em 1979. E um cara hoje não quer anistia. Quando você fala não sem anistia, eu me arrepio todinho porque eu me lembro que Jesus falou. Serão julgados sem misericórdia aqueles que não têm misericórdia. Anistia é misericórdia. Então se a pessoa pede sem anistia, ela está falando assim, eu não tenho misericórdia. Prende, trancafia na cadeia, encerra na prisão até morrer. No dia do juízo, Deus vai usar as próprias palavras dele, porque eu vou falar uma coisa para encerrar o vídeo. Muita gente está pensando que Jesus vai chegar, vai armar o tribunal e vai falar, meu filho, infelizmente você fez isso. Não. Que isso, Ricardo? Olha que Jesus fala, eu, Jesus, não vos julgarei, as minhas palavras vos julgarão. Então se ele está falando que Deus vai julgar sem misericórdia aqueles que não têm misericórdia, é inferno para quem não quer misericórdia. Vou repetir para encerrar o vídeo. Não precisa ser perfeito. Busque a perfeição, mas não se frustre por você não ser perfeito. Mas seja justo. Qualquer coisa deixe nos comentários. Até o próximo vídeo. E Deus abençoe a todos grandemente.